Então hoje eu convidei a Lu, né, minha tudo, né? Ela é minha amiga, minha cliente, ela é minha parceira, agora minha chefe, agora ela é tudo. Ops. E aí, eu convidei a Lu para a gente falar sobre isso, porque a Lu entre tantas coisas que ela uma das coisas é que ela é personal organizer, profissional nessa parte de organização. E então, assim, antes de eu falar, né, o que que motivou a gente, vou te dar a palavra, Lu, se você quiser se apresentar, falar boa noite para a galera. Boa noite, gente. Como a gente diz lá no Order Home, boa noite, gente organizada. Não, é assim, a gente vai bater um papo aqui sobre organização, né? A Dani falou que eu sou organizadora profissional. Eu sou organizadora profissional há 16 anos já. E a gente tem, né, essa caminhada aí. E aí eu espero poder contribuir um pouquinho hoje, dando umas ideias, principalmente que a gente está querendo falar é sobre como que a organização, ou melhor, a desorganização, impacta na sua caminhada de autoconhecimento e você não está se tocando disso, né? Na sua saúde emocional, né? Na saúde emocional, que aí eu vou trazer o meu exemplo. O problema é que é o seguinte, quem não faz uma caminhada de autoconhecimento não está acostumado a observar o que acontece no plano emocional, né? Então, às vezes, está sofrendo, está tendo desconforto emocional, mas não está percebendo, está tão acostumado, né? É que nem assim, exemplo, uma casa suja, né? Então, a casa tá suja. Se você traz, bota mais uma sujeira, você não, né? Você não vê a diferença. Agora, se você anda sempre com a casa organizada, quando tem uma sujeirinha, ela se destaca, né? Então, eu passei por uma análise que eu dividi aqui amplamente aqui no Instagram sobre isso, minha vida. Eu comecei a notar que estava vendo uma insatisfação, né? Uma insatisfação que eu não sabia dizer o quê. Eu estava sempre me sentindo tensa, pressionada, cansada e não estava entendendo da onde vinha tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui os comentários para poder ver a sua cara, né? Você não está me vendo? Não, agora estou. Então tá Na bom. verdade, todo mundo vê os comentários na sua frente, se eu não me engano. E aí eu comecei a avaliar o que eu estava sentindo, né? E eu percebi que estava sentindo falta de algumas coisas, né? Sentindo falta de tempo de descanso, de silêncio, né? De tempo de descanso, de silêncio. E estava faltando paz porque estava com muita coisa, né? E eu não estava dando conta de muita coisa. Então, eu precisei reavaliar toda a minha rotina, reavaliar onde que eu estou colocando a minha energia e se aquilo tá alinhado com o que é mais prioritário para minha vida, né? Então, por eu já ter um pouco de autoobservação por conta dessa caminhada, eu pude perceber que estava me faltando ordem, né? E aí eu comecei a reorganizar minha vida. Eu tomei várias decisões e coloquei em prática. E agora eu já estou me sentindo muito mais feliz, muito mais em paz, muito mais tranquila. Não estou trabalhando pouco, mas ainda assim eu estou tendo paz, porque tudo está sendo executado. Não fica aquele sentimento de culpa, não fica o sentimento de que eu devia ter feito e não fiz, né? Não fica esse desconforto. Então eu passei por essa reorganização. E aí, eu vou deixar você falar um pouco sobre isso, sobre essa questão das emoções com a bagunça, dessa relação. É muito legal isso que você falou, porque uma das perguntas que as pessoas que estão tendo contato com a organização profissional pensa e que ela faz, passa por uma coisa que você falou aí. Porque você discorreu várias áreas diferentes da sua vida. E é exatamente isso, porque a organização externa, que é essa que eu estou falando, né? Que é a especialista em organização interna é a Daniele. Eu sou especialista em organização externa. Mais ou Ela menos. passa, ela passa Você não é só externa, não. Mas essa externa, ela passa principalmente por você organizar quatro grandes pilares na sua vida. É você organizar o ambiente onde você vive, o ambiente que nos cerca, né?
aí quando eu falo você vive, não é só a sua casa. Você organizar seu trabalho e tudo mais. Organizar os seus pertences e as suas coisas. Organizar as questões relativas a dinheiro e organizar a sua gestão de tempo, sabe? Isso é muito importante você saber. Então, você pode ver assim, por exemplo, isso que você falou agora. Você falou assim, eu vi com relação ao meu tempo, eu estava precisando de tempo para isso, né? Isso impactou com certeza na sua organização das outras coisas dentro do escritório e não só do seu tempo, né? E você está indo nesse caminho mesmo. E aí a gente estava pensando assim, conversando até aquele dia lá no consultório, até que você falou que a gente ia organizar a live, né? Eu acho que as pessoas precisam refletir, principalmente para a gente pensar sobre o porquê que a gente precisa se organizar, é pensar nos benefícios da organização. Quando a gente está desorganizado, e aí aqui começa a relação com os sentimentos que você falou, a gente tem uma acumulação tanto de coisas quanto dos sentimentos na gente. Tem uma relação direta com o nosso exterior e o nosso interior. Ao ponto da gente poder afirmar que é impossível uma pessoa se organizar externamente e isso não ter nenhum impacto no interior dela, como é impossível uma pessoa começar a se organizar internamente e isso não ter nenhum impacto no exterior dela. As duas coisas caminham juntas o tempo inteiro, né? O exercício, por quê? Porque a ordem, o que ela é a ordem? A ordem é um dom divino. Ela é uma manifestação divina, né? A ordem é uma manifestação divina. Logo, a ausência da ordem é, em algum ponto, a ausência de Deus naquele local, né? Porque na ordem a gente encontra paz, a gente encontra leveza, tanto na interna quanto na externa, né? Fugir da ordem, fugir de organizar as suas coisas, quem está fugindo de organizar a gaveta, quem está fugindo de organizar o armário, quem está fugindo de organizar a despensa, pode consultar que está fugindo de organizar também alguma coisa aqui dentro. Porque está intimamente ligado. O nosso comportamento é um comportamento ampliado para tudo, né? A gente não é uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. A gente é a mesma pessoa o tempo inteiro, né? Então tem essa ligação direta, assim, ao ponto da gente poder dizer que quanto mais ordem você tem, mais ligado a Deus você tá. Mais a manifestação do divino acontece em nós. E aí tem uma coisa importante, porque aí nessa caminhada de profissional de organização, a gente escuta as resistências das pessoas, né? Que são as desculpas. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho energia para me organizar. É o inverso que a gente tem que pensar, porque assim, a ordem é tão necessária na vida do ser humano, tanto fora quanto dentro, que quando você manifesta que você quer se organizar, essa energia é convocada. Você recebe essa energia para botar ela na organização. E melhor ainda, quanto mais você se organiza, mais energia é liberada para o seu processo. Ao ponto de chegar um momento em que você não precisa mais usar essa energia que está sendo liberada para a sua organização. Você vai usar para o que é realmente importante. Você vai usar essa energia para a sua liberdade criativa, para ouvir você por dentro, para cuidar de você por dentro, para se conectar com Deus. Para lazer, para prazer, para estudo. Exato. Né? Porque às vezes a gente tá lá, né? Eu quero muito me tornar terapeuta, mas eu preciso fazer um curso, né? E aí você nunca arruma tempo para fazer um curso. Né? Então você tem um tempo. E enquanto você falava, foi muito bonito o que você falou e muito profundo. Muito mesmo, adorei. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui que às vezes a gente também não se dá conta, né? Não percebe o gasto de energia que a gente tem na bagunça, né? Então, você que está me ajudando agora nas coisas da empresa, você está vendo como eu tinha. Eu até fazia uma parte da organização, que é tirar o que eu tenho para fazer e jogar numa lista. Mas você também fez a organização lá do meu armário e tal, né? E uma coisa que é muito legal da organização
e que eu me afino muito por causa da minha formação, né, que é a ciência da computação, é a questão de categorias, de Exato. padrões, né? E softwares, a gente sempre está trabalhando com padrões, né? Então, as categorias, quando você coloca uma coisa certa na categoria certa, isso traz uma paz É lindo. tremenda, né? Então, assim, se eu coloco uma meia na gaveta de roupa, sei lá, de biquínis, né? Olha o gasto de energia que eu vou ter para localizar onde é que está a tal da meia no dia que eu vou precisar, né? E a mesma coisa é essa reorganização mental. Se eu tenho tudo que eu tenho para fazer em uma lista só, isso estava me deixando meio perdida, né? Eu sempre tinha a sensação, eu tenho muita coisa para fazer, eu sei. Aí eu fazia, eu matava a lista, já melhorava. Mas uma coisa que me trouxe um pouco de paz foi categorizar, né? Então, eu tenho agora o tempo para minha casa, é de manhã, né? Essa hora de manhã eu já sei que é para fazer as coisas que eu tenho em casa. Então lá eu vou estender a fralda da Maria, dobrar as fraldas da Maria, vou lavar a louça, vou fazer essas coisas de casa que eu gosto de fazer e que eu faço questão, que é bom para mim, eu gosto, né? Fazer o meu yoga, né? Tomar meu café com tranquilidade e tal. Então, de manhã eu tô fazendo minhas coisas da minha casa, é pessoal. À tarde é trabalho. Então, né, à tarde tem os atendimentos e tem o trabalho administrativo que eu faço. Aí eu já tenho uma outra categoria de demandas. Eu vou olhar naquela lista. Isso me poupa muito esforço para eu ficar filtrando toda hora o que, que é, o que, que não é, sabe? E ficava meio bagunçado isso na minha vida. Então agora tá muito mais organizado, muito mais organizado. Então, realmente eu consigo sentir claramente o tanto de paz que me foi adicionado à minha vida depois que eu comecei a organizar, depois que eu te chamei para me ajudar. E olha só, imagina você conseguindo fazer isso para essas grandes categorias, que é você pegar, vamos supor, o ambiente que te cerca, que foi por onde você começou lá atrás, né? E é até interessante pensar como aquela dinâmica certamente te influenciou a se organizar nas outras coisas, porque quando você vê o benefício da organização dentro da sua casa, você pensa, poxa, seria tão legal eu ter isso na minha empresa, seria tão legal eu ter isso no meu tempo, essa organização categorizada, essa ordem na organização da gestão do meu tempo, né? Então, assim, uma coisa vai influenciando a outra. Por isso é que a gente fala assim, você tem que começar, você tem que começar. Tem uma coisa que acontece quando a gente está em desordem que às vezes não é perceptível. Toda pessoa que está com algum nível de desordem, em qualquer uma das categorias que eu falei, né? Ou no ambiente que cerca, ou nos pertences, ou nas finanças, ou na gestão do tempo, ela está constantemente angustiada e preocupada, mesmo que isso não seja consciente. Mesmo que isso não seja consciente. Ela pode não estar pensando nisso o tempo inteiro. Nossa, eu preciso organizar aquilo. Nossa, eu preciso fazer aquela outra coisa. Mas essa angústia é inconsciente, ela está presente dentro dela, que causa uma confusão mental. Causa confusão para você tomar decisões, para você pensar em coisas importantes. Se você quiser testar isso, é só você fazer o inverso. Pega uma coisa que está bem bagunçada numa dessas categorias aí que eu citei e organiza e experimenta a leveza que vai te dar depois e a organização mental que vai te dar depois para outras coisas, para você ver se não é verdade o que eu estou falando. A gente fica angustiado. A desordem não é divina. Qualquer desordem não é divino, né? Então, tudo que está fora dessa lei divina, que é a lei da ordem, causa angústia, causa algum tipo de sofrimento. E aí é onde tem a relação direta com a desordem externa e os seus sentimentos, né? Como é que você vai conseguir viver uma vida plena, leve, feliz, se você, mesmo inconscientemente, está angustiado, tá preocupado com alguma coisa que precisa ser organizado, né? Finanças é muito claro isso. E gestão do tempo também. São duas coisas que incomodam muito as pessoas e não é perceptível, porque a desorganização da casa é muito fácil de você ver. Você bate o olho e você vê que você está desorganizado, né? Tem algumas coisas que você precisa pensar um pouco mais, precisa botar mais atenção naquilo para perceber que o que está acontecendo ali é uma desorganização e que você podia se organizar melhor.
Finanças também é mais claro, porque a pessoa tem uma ideia pelo saldo negativo, né? Mas, assim, gestão do tempo é uma coisa que a gente precisa muito pensar. Aquele cansaço que você está sempre sentindo, aquilo que você relatou aqui agora. Aquele cansaço que eu estou sempre sentindo. Eu sei as coisas que eu preciso fazer, mas eu estou sempre com a sensação de que eu não estou conseguindo vencer aquele negócio direito. Aquilo está permeando a minha cabeça o tempo inteiro. Você bota ordem na coisa, a sua ordem veio, a paz da sua ordem veio por categorias. Tem gente que é por outras formas. Embora a minha também seja por categorias, né? Porque as pessoas são diferentes, né, entre si. Quando você botou a ordem da maneira como você conversa com ela e que é confortável para você, mesmo sem executar todas as coisas que você precisava, porque você não limpou a sua agenda ainda. Eu sei porque eu olho sua agenda. Você não limpou. Você sentiu a leveza e a paz. Só porque você se organizou, né? Então, para eu ter a paz completa, falta eu matar algumas procrastinações, mas eu estou vencendo elas aos poucos. Olha, procrastinação... Porque a procrastinação era por falta de tempo, né? Mas eu estou vencendo elas, pouco a pouco. Procrastinar, isso é uma coisa importante. Tanto as coisas internas quanto as coisas externas é jogar tapete, sujeira para debaixo do tapete. Ela não desaparece, ela tá ali. Você ensina isso todos os dias pra gente aqui quando você fala do interior. Você não olhar para as coisas que você está sentindo, não vai fazer elas desaparecerem. As coisas que estão desorganizadas dentro de você, os seus sentimentos, elas não vão desaparecer, elas vão ficar ali, né? E é um tipo de sujeira, né? É um tipo de sujeira que é orgânico. E o que acontece com sujeira orgânica? Ela começa a dar mau cheiro debaixo do tapete. Então, você joga lá para debaixo do tapete, daqui a pouco você tá com aquele negócio, assim, sem entender o que está acontecendo, né? Pode ter certeza que é o mau cheiro da sujeira que você botou debaixo do tapete aparecendo ali. Aí as pessoas até afastam da gente, né? Porque tá com mau cheiro. Exatamente. Que é o que você ensina pra gente todos os dias, né? Assim, olha para a sua desordem interna, olha para as coisas que você está sentindo. Porque o que a gente merece, que é o que você ensina pra gente todos os dias? A gente merece uma vida leve, uma vida feliz e uma vida em paz. E a gente tem todos os elementos dentro da gente para encontrar isso. A gente precisa ter a coragem para enfrentar isso. A organização se dá exatamente nesse mesmo princípio. Para você ter a leveza, a paz, a felicidade, a tranquilidade de uma casa organizada, de um tempo organizado, dos seus pertences organizados, você precisa de coragem para enfrentar e organizar, olhar para aquilo e organizar aquilo. Fechar a gaveta não vai fazer o sentimento que tem dentro de você sobre a desorganização daquela gaveta sumir. Ele vai continuar lá, você não vai estar olhando para ele, mas ela vai continuar lá. E inconscientemente aquilo fica te perturbando. As pessoas se enganam achando que fechando porta de coisas, elas deixam, os sentimentos desaparecem. Não desaparecem, não. E é engraçado que às vezes tem uns pensamentos semiconscientes, né? Que, por exemplo, eu sei que minha gaveta tá bagunçada e eu tô sentindo desconforto, mas eu não paro para ver que eu estou sentindo desconforto porque minha gaveta está desorganizada, né? Eu sei que o que eu falei parece meio óbvio, mas eu vou explicar um pouco melhor. Eu vinha me sentindo assim, eu vinha já me reclamando disso para mim mesma, e isso não ficava claro o que eu tinha que fazer. Né? Não é que não ficava claro o que eu tinha que fazer, mas não ficava claro o que eu podia fazer. E de repente, uma hora veio um pensamento assim: peraí, isso aqui tá me incomodando e eu posso acabar com isso agora, eu vou lá fazer. Entendeu? Então, esse é um pensamento muito óbvio, mas enquanto eu não olho para ele, ele não existe. Exato. Ele tá ali, tava uma informação bem óbvia, então aí, de repente, eu olhei e falei assim: eu vou fazer, isso aqui tá tirando a minha paz, eu vou resolver isso aqui agora, entendeu? Tá tirando a minha paz, e a minha paz é valiosa para mim. Né? Então, eu fui lá e decidi, comecei, né, a fazer essa organização. E essa organização realmente ela foi impactando várias áreas. Agora eu estou buscando uma organização energética. Né? Olha, porque quanto mais. Pode falar. Quanto mais organização que você faz, mais você vai vendo no detalhe, né?
Então, agora eu estou levantando questões que eu estou querendo organizar, por exemplo, coisas que não estão claras para mim e essa falta de clareza me traz uma Confusão. instabilidade, uma confusão, né? Então, eu estou reavaliando várias coisas, repensando como que tem que ser, que às vezes o formato de uma coisa não tá legal, né? Aí eu avalio. Então, assim, isso realmente vai abrindo espaço mental e emocional para outras coisas. Exato. Porque o objetivo da organização é trazer um funcionamento suave da sua vida. A sua vida tem que funcionar de maneira suave. Porque você merece isso e porque você tem acesso a esse funcionamento suave. A organização veio justamente para colocar as coisas nesse lugar. Então, quando você vai organizando as coisas por etapas, você faz dois movimentos. O primeiro movimento é você, mesmo que se preocupava com aquilo só inconscientemente, aquilo para de te incomodar, porque não te preocupa mais, né? Então aquilo tá suave, aquele funcionamento tá suave. Isso abre espaço para você ver outras coisas que antes você não estava nem vendo. Exatamente como é quando a gente faz a purificação das nossas dores no processo de autoconhecimento. Exatamente. Você limpa aquela coisa que está por cima ali, aí agora eu estou falando como a cliente, né? Como a paciente da Dani. Você limpa aquelas coisas que estavam ali em cima, que eram as que estavam mais te incomodando mesmo. Abre espaço para você ver outras coisas que estavam te incomodando que você nem tinha visto. E aí, uma coisa importante, não é porque você não estava vendo que aquilo não estava te afetando, né? Aquilo estava te afetando. Então você tinha várias coisas te afetando. O que estava no que tá, tem várias coisas. O que está no mais profundo, o que está no médio, o que está no superficial. Quando você vai limpando aquilo, você vai enxergando as outras camadas, né? Tem gente que pensa assim. Isso vale muito para autoconhecimento também. Quanto mais eu fuço, pior fica. Não tem esse pensamento? Não tem gente que fala isso para você? Ah, eu tô mexendo aqui, mas tá piorando, não tá melhorando. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que você, por estar limpando, você está começando a enxergar coisas que você não via antes, né? E que você merece organizar internamente ou externamente, porque você merece essa vida leve que a organização traz, né? Você merece essa vida leve. Ela é para você também. Exatamente. Tá Tô pensando? pensando aqui no banho emocional, né? Eu tava pensando no banho emocional. Até coloquei um vídeo hoje no. Tava atendendo uma cliente. Aí eu falei, poxa, nunca mais eu gravei vídeo na hora que eu tô atendendo. E como eu tava num momento de instrução, resolvi gravar e coloquei lá no feed, no IGTV. O banho emocional, ele é essa organização das ideias, né? E entra naquilo que você me explicou aqui naquele dia, né? 2 dias atrás que a gente estava aqui no consultório. Enquanto eu estou no plano mental, isso rolou lá no grupo de alunos também, né? Eu estou fazendo meu banho emocional na cabeça. Enquanto está no plano mental, você está ocupando um lugar na sua cabeça para guardar uma determinada informação, né? E isso te traz um cansaço, te traz um peso. Se você coloca no papel, você solta. Então você se limpa quando você põe no papel, quando você escreve em algum lugar. E mais, quando você só pensa, você não consegue elaborar com clareza tudo que está ali. Fica um pensamento um pouco difuso. Se você, quando você se propõe a escrever, né, você, seja em qual meio for, você elabora a ideia um pouco mais para ficar mais claro, para usar a palavra que mais especifica aquilo que você está sentindo. E nesse processo, digamos que é como se fosse o mesmo processo da categoria, né? Porque vai ficando. Existe um encaixe, sabe? Vai tendo um encaixe. Então, quando você faz o banho emocional, você se libera também. Então, você se limpa. É um banho mesmo. Tomei banho. Né? Agora, se você não escreve, você tomou banho, mas não passou sabonete, entendeu? Toma banho só de água, não passou sabonete, entendeu? É Tá, isso continua mesmo. assim. Se você só pensa, né? E não escreve. Excelente relação, né? E é isso, assim, poucas pessoas sabem, por exemplo, que aí eu vou agora lançar uma provocação. Se vocês sabem que se manter desorganizado
é uma forma de resistência à harmonia. É resistência. Você não se organizar, você não botar energia para se organizar, é uma resistência externa à harmonia. E aí engloba harmonia, saúde, verdade, entendeu? A gente pode não perceber, mas você se manter resistente a não se organizar é uma resistência que você está tendo com os processos internos também, né? Então, assim, observa um pouco, assim, do mesmo jeito que a Dani fala, observa o que está te impedindo de fazer isso. Às vezes, o que está te impedindo, você vai arrumar desculpas na sua cabeça. Ah, eu não vou me organizar porque eu não tenho tempo. A verdade não é essa. Você não vai se organizar porque você está resistente à mudança que a organização vai trazer para você. Vamos trocar resistência para não quer, né? Não então, quando quero. eu estou resistente à organização, eu não quero a paz. Eu não quero a harmonia. Porque assim, quando você está com fome, você não vai lá e come? Isso. E se você não tiver com tanta fome assim, você vai deixando, não é? Exato. Ou seja, agora, quando você quer, você faz. Quer mesmo, é que nem você quer fazer xixi, né? Quando você quer fazer xixi, você vai lá e faz o xixi, né? Quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente vai lá e faz. E o que desperta esse querer? Essa é a questão principal. O que desperta esse querer? Tá, Dani, eu sei que eu sou bagunceiro, eu sei que eu mantenho tudo isso na minha casa e eu não consigo querer mudar, não consigo. O que faz você querer? Normalmente é o desconforto ao extremo. É a dor, né? Aí nós estamos falando de organização material e de organização emocional. A dor, a dor emocional é que faz, agora eu vou fazer alguma coisa. Porque enquanto você estiver suportando, tá? Aquela zona de conforto desconfortável, tá ruim, mas eu dou conta, né? Aí você vai segurando, você vai deixando de fazer. Aí você está sendo convidado o tempo todo, né? Você vê a Dani lá no Instagram o tempo todo falando, chamando, papapá, papapá. Mas você está esperando que cause um evento externo, um evento doloroso na sua vida para você olhar para sua emoção, né? Sendo que, se você opta por fazer essa organização por conta própria, você não precisa chegar ao extremo, entende? Então, você pode, você mesmo, ir lá e acessar a sua bagunça, né? Ir lá e acessar as suas dores emocionais e trabalhar e purificar. Você não precisa, por exemplo, se você tem uma dor de abandono, você não precisa esperar o seu casamento acabar para você olhar para essa dor. Você pode curar essa dor do abandono e ainda evitar se sentir abandonada na real por alguém. Se você tem a dor da rejeição, você pode fazer uma caminhada de autoconhecimento, escolher trabalhar essa dor, porque você constantemente se sente rejeitado em pequenas situações, mas você só se sente rejeitado. E na hora que você for rejeitado mesmo, que você tá lá naquele seu relacionamento de anos e o cara fala assim, eu não quero mais. Ou a moça fala, eu não quero mais, né? Então, você pode muito bem evitar esses episódios dolorosos na vida, né? E fazer por conta própria, tomar a guiança da sua própria vida, né? Falar assim, agora eu vou decidir o que eu vou viver. E não vou esperar a vida trazer para eu decidir o que eu vou fazer. Eu decido o que eu vou viver. Então, eu decido que eu quero construir uma vida de paz e de harmonia. E para ter uma vida de paz e harmonia, eu preciso curar as minhas dores. Porque quando alguém, uma fricção, um atrito de um relacionamento que eu tenho, me causa dor, me tira desse lugar. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho um objetivo de limpar todas as minhas dores. Eu quero viver que nem uma folha de alface. Mentira. Alface é sem graça, né? Digamos assim, na ideologia da coisa, né? Eu quero uma vida feliz, uma vida alegre. Eu quero ter uma vida que tenha gratidão, que tenha êxtase, que tenha prazer, que tenha felicidade. Eu não quero ter que ficar o tempo todo em cada esquina me deparando com uma dor. Eu não quero ser pega de surpresa. Então, né, por isso, e eu descobri isso como, né? A primeira vez que eu cheguei nesse caminho foi por conta de dor. Mas depois disso, eu entendi isso. E para mim isso é um pensamento estratégico e inteligente.
Sim, sim. né? De extrema inteligência, inclusive. Enquanto todo mundo está achando que você é louco por você fazer isso, na verdade você está sendo às vezes mais inteligente que muita gente, né? Por quê? Porque as pessoas estão lá e estão construindo. Ah, eu estou construindo aqui, tem um monte de dinheiro investido, estou juntando dinheiro, papapá, papapá, papapá. Beleza. Tô lá fazendo mestrado, doutorado. Eu sempre dou exemplo de mestrado, doutorado, né? Tô vendendo coisa, tô trabalhando igual um outro, ok. Mas e a sua satisfação pessoal? E a sua realização? E você sentir que, caramba, eu gosto do que eu sou, gosto pra caramba do que eu sou. Caramba, que orgulho que eu tô de mim mesma. Olha onde eu cheguei, mas eu cheguei dentro, né? Nossa, aquilo que me incomodava não me incomoda mais. Ai, que legal! Eu nem percebi quando aquela merda aconteceu de novo, né? Eu já vi isso algumas vezes, é muito bom. Sempre ficava puta quando tal coisa acontecia. E de repente, aí, meus clientes ficam atônitos, assim. É assim mesmo, Dani? Fica assim, começa a desconfiar. É assim mesmo? É assim mesmo. Então você pega gosto pela coisa e você fala, eu vou limpar tudo, porque isso aqui é bom demais, né? Imagina o que tem depois, né? No meu caso, ainda foi maior, porque já aconteceu comigo, por nossa proximidade, já aconteceu situações comigo que eu nem percebi, que eu não percebi. Você falou assim, escuta, você percebeu aí que aconteceu tal coisa, e que você não ligou? E eu, caramba, é mesmo, eu não tinha nem percebido que o evento tinha acontecido, muito menos incomodado, né? Ou seja, isso aí é a organização. Você tirou aquilo, não precisa se preocupar mais. Deixou de ser uma preocupação. Quando você traz para o campo físico, o exemplo. Você organiza a sua casa ao ponto de não se preocupar mais com o funcionamento dela. Ela funciona. Ela funciona. Uhum. Né? Exatamente. Aí você citou, né, que quem está em desarmonia, em desorganização interna, tá sempre, ou externa, tá sempre sentindo angústia, né? Sempre. E eu recebo muita pergunta na caixinha, sim, né? Ah, eu tô me sentindo angústia. O que é angústia, gente? Pelo amor de Deus. Angústia e ansiedade. Angústia, ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Vamos botar essas 4 coisas. Certamente está faltando ordem interna. Você precisa, especialmente, inclusive, a depressão. A depressão é quando a gente está olhando para uma coisa, achando que aquilo é o problema, ou a gente está querendo acreditar que aquilo é o problema, porque a gente não quer olhar para a causa principal. Né? Então, angústia não é um sentimento. Angústia é uma bagunça emocional. Ansiedade também não é um sentimento. Ansiedade é um excesso de medo, né? Que está escondendo dor. Então, ansiedade, você acumulou muitas dores, está com medo, cada uma tem um medo para proteger, de você não sentir a dor, e aí pronto, você está ansioso. Ou seja, né? Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Síndrome do pânico é elevado, né? É o avanço do transtorno de ansiedade. Então, aí as pessoas falam, não sei o que fazer, vou tomar remédio. Beleza, você vai tomar remédio. O que é tomar remédio? Botar um tapete por cima da sujeira. Não, tá bom, vamos reorganizar isso. Não é bem assim. O remédio, ele traz um equilíbrio químico, ele te dá uma condição para você fazer o que você precisa fazer. Mas ele não vai curar, não vai limpar a sua sujeira. Ele não vai limpar, não vai organizar a sua bagunça, entende? O remédio ele tem que ser usado com inteligência. Senão, né, você se torna... Ele serve para organizar suficientemente para que você consiga botar a ordem definitiva naquilo que está desorganizado lá. Então, ele, na verdade, ele te dá condições de que você tenha forças para resolver de verdade o problema, né? Em alguns casos, ele não é de forma alguma dispensável. Não é mesmo, né? Mas é isso. Ele traz você, assim, para uma... Isso é uma explicação que eu recebi de um médico, inclusive, sabe? Porque ele falava assim, não, o remédio, por exemplo, para depressão, ele não torna você eufórico. Ele tira você de um desnível e traz você para um nível normal de todos os seres humanos. A partir daqui é com você, amigo. Ele só te trouxe para a normalidade. Mas o que acontece? Aí a pessoa tem uma leve melhora e acha que tá resolvido. Não preciso mais. Tô bom, né? Então, assim, eu não tô criticando o remédio. Eu sei que o remédio ele é importante. Mas ele é uma parte do tratamento. Se você não faz o resto, você não tá resolvendo.
Isso é o mesmo que acontece com reação emocional, sabe? Então tem gente, às vezes, que tem uma reação emocional, me manda assim, agora chegou o momento. Eu vou fazer terapia com você. Eu já não aguento mais. Quando fala isso, eu já sei que está em reação emocional, eu falo, procura minha assessora. Né? Aí, às vezes, é tipo um sábado, num domingo. Quando vai na segunda-feira, nem procura mais. Por quê? Porque a reação emocional amainou. Então, ela está esperando um próximo episódio externo. Para quê? Para sentir dor, porque só no desconforto é que ela decide se tocar e fazer. E esse é um aspecto da nossa criança imatura. Esse é um aspecto da nossa criança. A gente está constante. Hoje eu falei sobre escolher agir na criança ou agir no adulto aqui, né? O adulto, ele faz o que tem que ser feito. A criança posterga. A criança tenta fugir dos pesos, das punições, das responsabilidades. Então, uma pessoa que não faz o que tem que ser feito para a sua própria vida, né? Ela está agindo, ou seja, né? Até olhei, quem foi outro dia eu vi isso? Eu não sei quem que eu ouvi agora falando, foi alguma live de alguém falou assim, uma pessoa, foi a Lúcia Helena Galvão. Uma pessoa que não se responsabiliza, eu estava falando da vítima, uma pessoa que não se responsabiliza é o quê? Irresponsável. Olha que legal. É tão óbvio, a gente não para olhar, né? Então, uma pessoa que não faz o que tem que ser feito também é irresponsável, porque não está se responsabilizando, né? Não está agindo. Então, a gente é responsável por nós mesmos, nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, se eu estou identificando que tem uma desarmonia comigo, que tem algo que está me fazendo sofrer e eu não faço nada, eu estou me desamparando. Está sendo irresponsável com você. Estou sendo irresponsável comigo mesmo. E, na verdade, não é só comigo, é com todo mundo. Exatamente. Porque tem gente que enche a boca para dizer assim, eu sou ruim só comigo, porque eu sou muito bom com os outros. Vai, continua se enganando. Quando você é ruim para você, você é ruim para os outros também. Você pode estar mascarando sua atitude. Você está mascarando sua atitude, mas você não está sendo bom. Você só consegue ser bom para o outro quando você consegue ser bom para você. Se não, isso é só uma fantasia do que é ser bom para o outro. Uma fantasia. Eu acho que ele quer isso, então vou lá, vou fazer aquilo. Mas não quando você não enxerga você, nem as coisas que você sente, não bota cuidado nisso, você não tem condição de cuidar do outro. Não tem essa possibilidade. Não tem, né? É Exatamente. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Da irresponsabilidade. E muito interessante isso que você falou mesmo, porque a gente não faz a relação. Até a palavra é a mesma, mas a gente não faz a relação, né? Não. Eu não quero assumir a responsabilidade de organizar isso. Eu estou sendo irresponsável. Massa, né? Um tuf, assim. Tomei esse tuf lá. Até compartilhei aqui essa live dela, que ela fala do Bhagavad Gita. E é uma aula, na verdade, que tá no YouTube. E eu tô fazendo um curso do Prembaba e foi ele que recomendou, né? E eu assisti. E ela é fantástica, né? Ô, mulherzona. Ela é. Ô, Lu, você tem mais alguma coisa que você quer falar? Ou a gente abre para perguntas? Não, eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Aí, se alguém quiser saber alguma coisa a mais... Vamos ver quem tá aqui. Eu não vejo, você tem que me dizer. Você não consegue ver? Não, acho que não. Tem um monte de gente linda, viu? Eu vejo sim! Eu não sabia que eu via. Olha que legal! Gente, comentem aí, falem aí alguma coisa, dúvidas. Eu tirei meu filtro, gente. Eu tenho que voltar. Vocês não merecem ficar me vendo assim, não. E aí, tem perguntas? Se não tiver perguntas, contem o insight da noite. Quero saber os insights. Eu tenho uma dica para vocês sobre organização interna e externa. Vou falar. É o seguinte, para todo mundo que está aqui, ou que vai assistir isso depois, porque não está aqui, que está procrastinando a sua caminhada de purificação, o seu processo de autoconhecimento e a sua organização. Comece o movimento fazendo uma pequena organização externa na sua vida.
Faça uma pequena Começa com mudança. uma gaveta. Uma gaveta, tá? Aí tem aquele que fala assim, não, mas eu tô fazendo a minha caminhada de purificação, o meu problema, assim, eu não tenho, meu problema é organizar a minha gaveta. Então, se você acha que o seu problema, que você não consegue fazer de jeito nenhum, é organizar a sua gaveta, organizar o seu tempo, organizar seu dinheiro, então faça o caminho inverso. Comece a organizar os seus sentimentos dentro de você. Ou seja, começa por onde for mais fácil para você, porque você vai mexer num e o outro vai se movimentar. Ou mexer no Bom, interno, vai mexer no externo, ou mexer no externo, vai mexer no interno. Eles estão intimamente ligados. E uma outra coisa que eu quero deixar para vocês, assim, para falar sobre uma coisa que é polêmica até, que é sobre a harmonia, a beleza das coisas. Não subestimem a beleza das coisas externas de vocês, da casa de vocês, a beleza dos documentos que vocês produzem, a beleza da agenda que você coloca, a ordem, porque harmonia e ordem caminham lado a lado e beleza é harmonia. Entendeu? Então, assim, isso é um movimento que acontece muito quando a gente faz uma organização profissional, por exemplo, na casa de uma pessoa. A primeira coisa que impacta para ela é o visual. A primeira coisa que ela nota, nossa, ficou muito diferente. Porque só depois, quando a gente vai embora, que ela nota que a funcionalidade também ficou muito boa. Ela não consegue testar isso na hora. A harmonia, beleza que você coloca nas coisas que você faz, ela impacta diretamente na sua sensação de ordem, porque ela impacta na sua sensação de paz, na sua sensação de leveza. E isso é óbvio que vale para as coisas internas também, né? Você se cuidar, você cuidar com carinho de você, olhar com carinho para a sua criança que existe dentro de você, ou seja, ter beleza nas coisas que você está fazendo impacta diretamente na qualidade da ordem que você está trazendo para a sua vida, interno ou externo. Não subestimem a harmonia das coisas. ó, vamos ler aqui. Tem uma pergunta da Helenira aqui que eu vou responder, mas vamos antes só citar aqui o pessoal. Ó, adorei a live. Peraí, tô precisando organizar minha vida. A Ana Flávia falou. A Lulu disse que a live foi tufi. A Andréa falou: enquanto assistia, larguei a pipoca e tô arrumando a tal da gaveta. A Marie falou que o sonho dela é fazer organização com você. Que diz que ela procrastina muito. A Purple Tulip falou que live maravilhosa. O Edson deu uma dica de organizar o tempo, né? A vida melhorou muito quando ele começou a acordar cedo. Oi, Gui. E aí a Helenira perguntou o seguinte: e a pessoa que arruma a gaveta sem dificuldade, mas a vida não está organizada? O que fazer? Dica ou conselho? Continue. Porque às vezes você precisa de um impulso um pouquinho maior. Olha, assim como eu estou partindo do pressuposto de que as pessoas que estão aqui assistindo a live, elas já têm algum contato com a Dani. Então, por isso é que eu estou fazendo referências com o que a Dani ensina aqui. O primeiro movimento que a gente faz para se organizar internamente, ele não é pesado, né? Você fica assim, ai, aí aparece, né, o não quero, a resistência o tempo inteiro, marca, desmarca, não vou, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho energia. Mas o que acontece quando você faz? Abre um caminhozinho. Na organização externa, a mesma coisa. É porque, às vezes, existe um nível de desorganização maior e você precisa dar atenção para uma quantidade maior de coisas. Ou talvez exista um nível de desorganização em outra área da sua vida, não é só na área da sua organização de ambientes. Então, tenta olhar como é que está a organização do seu tempo. Como é que está a organização do dinheiro que você administra na sua casa, na sua vida. Olha para isso, porque às vezes você não está conseguindo avançar porque tem outras áreas que estão desorganizadas também. Olha só, a Helenira fez essa pergunta, mas ela já sabe a resposta. Eu vou dar uma outra resposta, tá? Eu vou dar uma outra resposta. Tá? Ela já sabe. Ela já sabe, porque eu vou repetir o que eu já disse para ela, né? Ela tá falando o seguinte, ela perguntou se eu já arrumo a gaveta com facilidade. Só que a vida não está organizada. O que fazer? Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para a Helenira, porque eu acho que pode ser bom para todos. A vida nos trata
a forma como a gente se trata, né? Então, para você perceber como que você se trata, você precisa ouvir as suas emoções. Você vai ter da vida exatamente o que você dá a si mesmo no nível profundo. Aqui eu estou falando de autorrelacionamento e que a gente pode, né, exemplificar com o relacionamento do nosso adulto com a nossa criança ferida, né? Então, o que que é quando alguma coisa na minha vida acontece e isso me causa um desconforto emocional, né? Nossa, fiquei irritado. Ou então, né, fiquei nervoso. Hoje mesmo, falando com uma pessoa, a pessoa falou assim, fiquei nervosa. Aí eu falei, e por que você ficou nervosa? Quando você faz essa pergunta, você está fazendo a pergunta para a sua criança. Entende? Então você precisa ouvir a sua criança. E ouvir essa criança ferida que existe dentro de nós é se questionar sobre as emoções que você está sentindo, que nós estamos sentindo, né? Então, quando eu pergunto, como que eu me sinto agora? Como que eu me sinto quando isso acontece? Sabe? Aí já começa a organização. É a organização interna. Você começa a dar nomes. Aí você fala assim, me sinto mal. Tá, ok. Mal você botou numa categoria geralzona. Agora vamos categorizar mais minimamente. O que que significa mal em subcategorias? Me sinto culpada. Me sinto humilhada. Me sinto inferior. Aí você já está categorizando. Você vai estar chegando mais perto da dor. E quanto mais você entende qual é a dor, mais você entende o que você precisa, porque a gente não percebe o que nós precisamos. Então, eu tô aqui vivendo, aí eu vejo, nossa, a Luciana não me ligou, caramba! E eu não paro para pensar, o que eu queria da Luciana, por que eu não estou me dando? Entende? Então, se a Luciana, eu quero que a Luciana me ache importante, eu quero ser importante para a Luciana. Se eu estou querendo que a Luciana, se eu estou querendo ser importante para a Luciana, quer dizer que eu não estou sendo importante para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo. E aí a gente entra numa questão que está profundamente ligada à bagunça, que é o desamparo, né? Porque por trás da dor do desamparo tem a frase: ela não se importa comigo. Ele não se importa comigo. Então, se você tá ali, todo dia você chega no quarto e fala, ah, que horror essa bagunça, e não faz nada. O que você está fazendo? Você está se desamparando. Você Se o seu está filho vai na não se escola, importando com você. não se Exatamente. importando com você. Se o seu filho vai na escola, a professora trata mal ele, você vai falar, esquece. Não, você vai querer, se você quiser amparar o seu filho, você vai lá conversar com a professora. Vamos supor que se o seu filho chega e fala, a professora me bateu. Você vai fazer nada? Isso é desamparo, né? Então teve uma injustiça, uma coisa que foi, né, ruim e você não vai fazer nada? Então você desampara. Então é muito fácil a gente saber como amparar o outro, mas não é fácil a gente saber como amparar a gente mesmo. Então, nessas pequenas coisas, a gente se desampara. Então, volto a dizer, né? A vida nos trata como como nós nos tratamos. Eu fico mudando, isso me dá uma agonia, que eu falo a gente, nós, eu sofro com isso no meu A gente está entendendo. A gente está entendendo. A gente entendemos, né? Nós A gente entendemos. entendemos. Então, assim, a vida nos trata da forma como nós nos tratamos. Se a sua vida não está organizada, o que você está chamando de não estar organizada? Eu não estou recebendo o que eu quero da vida, é porque eu não estou dando a mim mesma o que eu preciso. Entende? Então, né, tenho certeza que você já sabe disso, né, Helenira? E quem é obsessivo com organização? Muito boa pergunta. Esse é o outro extremo. Extremos são perigosos. Aí a terapeuta pode falar. A gente tem que lembrar que a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Qual que é o principal problema do obsessivo por organização? Especialmente se ele vive com a outra pessoa. Ele tem um nível de exigência com a outra pessoa absurdo.
O que mostra, especialmente porque a Dani acabou de falar isso, que ele tem um nível de exigência muito grande com ele mesmo. Então, o que que você precisa observar? Se você está obsessivo, e aí eu não estou falando só para organização, né? Se você está obsessivo com alguma coisa, o que que você está exigindo demais que aconteça, né? Se você está obsessivo com a organização, você vai ser muito exigente com isso. Então, observe como é que você está sendo exigente com você mesmo, né? E aí também tem um outro viés. Todo excesso indica uma falta, né? Quando a sua organização se torna uma compulsão, você precisa muito daquilo para não ver algo que está te faltando. Aí é a investigação interna mesmo, né? E tem também pessoas, por exemplo, que gostam muito de barulho e de bagunça, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem ficar no silêncio, né? Tá sempre ligando a televisão, ou liga na televisão, liga o som, liga não sei o quê, tá sempre no barulho. Por que que ela tá sempre no barulho? Talvez porque o silêncio dela está incomodando. Não é o silêncio, o barulho interno dela está incomodando. Então ela projeta em algo externo para que ela não veja algo. Para que ela não Então, se ela organiza demais de uma forma tensa, de uma forma viciada, onde ela não pode ficar aqui, exigente. exigente, né? Então, isso indica que tem algo, né? Então, algo que ela não sabe sobre ela, algo que está faltando. Dica para investigar isso. Experimente não fazer e sentir esse desconforto. E o que que Né? ele te traz? Eu não consigo dormir sem deixar a louça suja. Experimente dormir um dia e escute esse barulho que vai causar dentro de você. Escute. Escute o que ele tem para dizer. Aí você vai, na verdade, a sua criança, né? Aí ela vai dizer algo para você. Deixa eu ver o que mais que o pessoal falou. Muito material para ser trabalhado hoje. Estamos juntos, entendemos, está ótimo. Sim, sempre bom lembrar que vem mais uns insights e tubes. E quando a gente gosta de alguns lugares da casa muito arrumados e outros não te incomoda tanto, tudo bem? Eu acho que tudo bem. É um equilíbrio, né? Depende, não é que não incomoda, né? Sei. Responde aí, Lu. Eu Que eu, acho por que tudo exemplo, bem. né, até postei Eu essa acho que tudo semana. bem. Por exemplo, eu postei essa semana, eu não gosto de arrumar a cama. Eu já não E consigo. Sabe por quê? É porque as pessoas são muito diferentes. Você tem que identificar, assim como, né, os gatilhos para você. A cama desorganizada é um gatilho para mim. Porque quando eu passo pelo meu quarto, e a minha casa não é enorme, meu quarto não fica lá no fim do mundo. Eu passo por ele para ir ao banheiro, por exemplo. Quando eu olho para minha cama e ela está desorganizada, aquilo é um gatilho para eu, especialmente agora na quarentena. Eu olho e me dá uma vontade de deitar lá. Quando ela está organizada, não. Então, é um processo de autoconhecimento. Eu me conheço e eu sei que, para mim, é melhor que a minha cama esteja arrumada. Eu me sinto mais produtiva, porque eu passo longe dela. Eu só vou desorganizar ela para dormir de noite. Agora, se ela estiver bagunçadinha ali... e aí é esse negócio de cada um é cada um, né? Porque para mim, Exato. por exemplo, se eu for arrumar a casa toda, certamente eu vou arrumar minha cama. Agora, se estou buscando um equilíbrio ali, para mim a cama não é o mais problemático, porque assim, eu vou arrumar de manhã e à noite eu vou bagunçar de novo, entendeu? E outra, eu acho um saco desdobrar cobertor, sabe? Eu acho um saco ter que fazer isso, não sei o quê. Então, para mim, já é mais fácil, me facilita ir lá e cobrir. Mas aí cada um vai sentir se isso é uma distorção, se isso é um peso ou se não é, entende? Para você, se isso for um peso, aí você investiga. Mas se não for, tá tudo bem. Esse é o ponto para tudo. Esse é o ponto para tudo. Toda vez que você perguntar, isso pode, isso não pode, a pergunta que você tem que fazer não é se isso pode ou se não pode, é se isso está te incomodando ou não. Essa é a pergunta verdadeira. Exatamente. Olha, estamos nos últimos minutos, né? Vamos agradecer aqui. Será que o povo vai tirar foto e compartilhar da nossa live? Vou Não desativar os sei. comentários tudo que sair. Vamos fazer uma pause? Quem vai Vamos. compartilhar a live dizendo Como que é foi uma lindo, pose? foi Eu mara? faço. Tirem foto. Deu? Sim, né? Espero que sim, né? Eu não dava. Aí a gente faz uma pose super linda, mas o print que a pessoa tira, a gente tá assim.
Exatamente. Não faça isso Gente, com as amiguinhas, hein? gente, então assim, ó, eu amei a live, viu? Eu Nossa, também. Nossa, amei, amei, amei. Amei. E eu adoro organização mesmo, né? E estou muito nesse movimento. E queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram muito aí. obrigada. Depois a live vai para o YouTube, né? E agradecer a presença dessa moça linda que tem ajudado tanto, Dona Luciana, que está me ajudando a organizar, inclusive, minhas ideias. Muito Firme e obrigada, Su. fortes. Obrigada mesmo. Foi muito bom ouvir tudo que você teve, tudo que você trouxe para a gente hoje, viu? Eu que agradeço, viu? Então, meus Tchau, amores, gente. um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.